Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou o Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pelo Mega Brasil. O Comunicação SA de hoje vai falar de transição profissional, um tema que para muitos faz parte de um plano de carreira desde o início das suas trajetórias, mas que para outros é algo que desponta em uma etapa mais madura da vida. Os motivos são vários, desde aqueles já presentes no início da trajetória profissional, como um dos componentes do plano de vida, até aqueles que surgem ao longo da carreira, no momento de maturidade, quando nos vimos cercados de questionamentos. Pois recentemente o mercado da comunicação corporativa assistiu com uma certa surpresa à saída de uma executiva que estava à frente de um importante grupo de comunicação, o TWSC, The Weber Shandwick Collective. Dona de uma carreira exitosa na comunicação, ao contrário de que muitos inicialmente imaginaram, ela não partiu para um ano sabático, mas deixou o comando do coletivo Weber Shandwick, que integra as marcas Cappuccino, Current Global, DNA, Powell Tate e United Minds, para empreender. Isso mesmo, ela deixou esse grupo importante para empreender e empreender numa marca própria, numa marca autoral, Arte di Parlare, uma agência que, segundo ela, surge para transformar líderes em comunicadores de verdade. Para contar os detalhes dessa movimentação, o Comunicação SA recebe Alessandra Litondaro, a quem eu já agradeço desde já a presença e dou as boas-vindas, se você me permite, Alessandra. È un grande piacere darti benvenuto qui a Comunicação SA. Grazie mille, Marco. Que prazer, que piacere. Somos, pelo visto, dois apaixonados também pela língua e pela cultura italiana. Né? Grazie tanto, né? O sobrenome às vezes denuncia, né? Não, e eu estava assistindo há pouco, né? Acredito que não só eu, mas muitas pessoas, Uhum. o anúncio do novo Papa, Sim. que tem uma mistura de idiomas, latim e italiano. E eu sempre fico muito feliz quando eu ouço italiano, eu acabo acompanhando, é uma alegria para mim. Uhum. O italiano ele faz parte da minha vida, Marco, assim como outros idiomas, não só no sangue, né? No caso da Uhum. Itália, mas a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui no ar e você estava falando da sua filha. E eu Uhum. falei para você que maravilha ser um pai presente na vida. E Uhum. eu, meu pai hoje já não está mais aqui, já está no plano espiritual, mas eu sou muito grata por ter tido a presença do meu pai, todos os ensinamentos. E eu me lembro que quando eu era pequena, antes dos 10 anos, eu tinha 9 anos, eu cheguei para ele e falei, pai, quero estudar inglês. Porque naquela época, o inglês no colégio, Marco, não é como é hoje. A gente tinha pouquíssimas aulas. E ele disse, então faz o seguinte, o diretor da União Cultural mora aqui no nosso prédio. Vai lá, quem sabe você não consegue um desconto. Uhum. E eu fui, tipo, no alto dos meus 9 anos de idade, peguei o elevador, a gente morava no terceiro andar, ele morava no último andar, Uhum. toquei a campainha e fui lá pedir o desconto. E voltei para casa toda orgulhosa e disse: pai, não só eu consegui um desconto, eu consegui uma bolsa de estudos. Ué. 100%, mas eu terei que tirar só nota 9. Eu tinha É. 9 anos, eu fiquei lá até os 18, fui estudando inglês. É. E depois do inglês eu fui para o espanhol, e daí eu fui para o alemão. Uhum. O sabático, que eu não estou fazendo agora, eu fiz quando eu tinha 25 anos, quando eu fiquei um ano na Alemanha. Uhum. Depois eu fui para o sueco, por conta de trabalhar na Scania. Olha isso, Marco, sempre assim, Olha. uma apaixonada por idiomas. É. Por fim, o italiano. Na verdade, o italiano. E aí, na pandemia, eu comecei a estudar o francês. Mas eu digo que hoje, Uhum. o que realmente faz parte da minha vida como idioma do trabalho, né, da vida pessoal e profissional, é o inglês, o italiano e o português. Né? O inglês, italiano e português são treinamentos, mentorias, aulas que Uhum. eu posso fazer nesses três idiomas. E isso é uma coisa que
eu acredito que é muito importante, muito valiosa para mim. O próprio nome, Arte de Parlare, obviamente ele vem desta paixão. Foi uma criação em conjunto com a minha sobrinha, Olha que só. querida. E ela falou: Tia, você reparou que Arte de Parlare, o arte, tem as suas iniciais? Alessandra Indondaro. Eu falei: Olha que incrível. Mas é um momento muito especial para mim, Marco. Eu sou eternamente grata aos. Só na Weber, no coletivo Weber Shandwick, foram 22 anos de trabalho, de dedicação. Uhum. E aqui tem uma história interessantíssima, porque eu entrei em 2003. Quando eu entrei era Publicom, você deve se lembrar. Vamos falar disso, inclusive, E dessas era, e transições era todas suas. tão. Eu não, naquele momento que eu entrei, Marco, maio de 2003, a gente estava, a minha posição, eu entrei como atendimento, eu entrei como atendimento e depois eu saí como CEO. É uma trajetória muito bonita, muito rica, de muito aprendizado. Mas eu entrei e as pessoas diziam para mim assim, eu ia coordenar, na verdade era uma posição de atendimento, mas já tinha uma coordenação, e as pessoas diziam, olha, as duas pessoas que te antecederam nesta posição duraram menos de um mês. Então a gente acredita que você vai durar 2 semanas aqui. E eu brinco que aquelas 2 semanas se transformaram em mais de 20 anos. É É verdade. preciso, sabe o que eu acredito? Hum. Primeiro você saber por que que você está ali, né? Ter certeza, ter resiliência, ter escolha. Eu estava vindo de eu estava saindo de uma grande empresa que eu escolhi sair para ir para a agência, que Uhum. foi a Avon. Então eu vim da Scania, depois eu fui para a Avon, quer dizer, esses anos todos sempre trabalhando dentro de corporações. E de repente entrei no mercado de agência, Então, continuei muito voltada para mas corporação. É isso que a gente faz, né, Marco? mas eu quero comentar tudo isso antes que você derrube a minha pauta. Oh, meu Eu Deus! quero comentar toda essa história com você, porque o que me chama a atenção é que a tua vida é marcada por algumas transições, mas isso é uma percepção minha e eu queria dividir com você para ver se realmente isso procede, né? E eu queria começar, Alessandra, lembrando do dia 1º de abril deste ano, né? Apesar de ser um dia emblemático no mundo inteiro, a notícia que a gente deu aqui no portal da Mega Brasil não era mentira. A manchete era Ritondaro deixa Weber Shandwick. Essa que foi a manchete no portal da Mega Brasil. Isso depois de você ser levado à presidência da Weber Shandwick em 2022. E exatamente há um ano, estamos completando um ano agora, ser colocada como CEO do coletivo da Weber Shandwick, que reúne outras 5 marcas do grupo, como eu falei na apresentação. Então, o que eu queria saber de você, uma parte você já me falou, que decisão foi essa e como que ela foi construída? Você já me disse que foi junto com a sua sobrinha. Mas como é que foi esse processo, essa decisão sua? Foi de uma hora para outra? Como que isso surgiu, essa possibilidade de você, com uma carreira tão consolidada, ocupando um cargo importante dentro de uma agência importante, tendo destaque no mercado, resolveu tomar essa decisão? Conta pra gente aqui. Vamos lá. Com a sobrinha foi a escolha do nome, Ah, tá. que é recente, vamos dizer assim, né? Coisa de fevereiro para cá. Hum. E 1º de abril, que data simbólica, né, Marco? Uma data muito simbólica. Eu É. me lembro que eu quando postei, no dia 31 de março, foi o meu último dia, de certa forma, conectada ao coletivo. E eu falei, vai ser nesse mesmo dia 31, que eu fiz um comunicado no LinkedIn, sempre o LinkedIn. E no dia, para não ser no dia 1º de abril, e no dia 1º de abril eu já estava trabalhando, a convite de uma amiga, Hum. fazendo um treinamento para executivos de uma grande empresa. Então isso foi muito interessante, porque isso me deu mais a certeza até da escolha do caminho. Eu não parei um dia. Eu não consegui parar um dia. Eu comecei, quer dizer, eu já estava num momento de me desligar, né? Eu já tinha, já estava, não estava mais no dia a dia da agência nos últimos meses, mas eu meio que emendei uma coisa com a outra. E ela não foi uma escolha de um dia para outro. Eu lembro que você até me perguntou sobre a Índia. Foi Hum. muito interessante. Você não foi a única pessoa que me perguntou. E Né? estou trazendo aqui o tema porque eu fiz em 2024, no começo do ano, uma viagem à Índia, Isso, que ela é. foi muito importante, foi muito transformadora.
Mas nunca é uma coisa só, pelo menos para mim não foi uma coisa só que me levou a tomar a decisão, mas tem um momento. Aquele momento que vem, que você fala, essa decisão nasceu, eu estou pronta para fazer a mudança, para mim foi muito significativo. Eu lembro exatamente o dia e eu lembro a hora, Marco, que isso aconteceu dentro de mim. Quando Que eu foi e que falei, horas foi, olha, então? Compartilha com a gente. hoje foi, era 2 horas da tarde É, de um dia em outubro, porque é, obviamente você não sai de um dia para o outro, é, né, de uma posição de CEO, quando eu, e aí no meio de outubro, tive a conversa. Mas quando eu decidi, o negócio nasceu dentro de mim, né? Nasceu, na verdade, já tinha nascido muito antes, mas a minha terapeuta, ela diz assim, foi o parto. é. Na verdade, ali você teve o parto. No E tomei a processo. decisão. E muito interessante, Marco, porque com o parto veio o luto, veio tudo. Porque não é uma decisão fácil, são pessoas. Eu sou uma pessoa muito conectada com as pessoas que eu liderei por tantos anos, que estão comigo e continuam lá na agência, pessoas incríveis, a agência. O coletivo está em excelentes mãos. Eu fico muito feliz com o legado que fica lá, porque isso é uma coisa importante, né? De saber que você sai. Não sai, né, Marco? Porque a gente continua na É. história de cada pessoa que você tocou, que você liderou, que você inspirou, de cada cliente que você de alguma forma ajudou. Uhum. E eu sempre fui muito aberta para todas as pessoas lá da agência. E para eu não me perder aqui, porque você vê que eu vou e vou, vamos voltar à sua pergunta. A arte de Eu já falar é vinha sua, no. não é? Então, a arte de falar é minha criação. E ela, eu estou muito feliz com isso. É um momento de criação mesmo, de produção de novos conteúdos. Eu tenho a certeza de poder contribuir com isso pela minha experiência, e tudo isso não veio de um dia para o outro. Uhum. Porque nos últimos anos, Marco, nos últimos 10 anos, como líder da agência, porque como na posição de vice-presidente, em várias etapas, como vice-presidente, depois presidente, CEO, já são praticamente 10 anos fazendo vários projetos pelo Brasil e pelo mundo, me deu muita abertura para conhecer muitas pessoas, trabalhar com muitos executivos de diferentes níveis, de Uhum. diferentes setores da indústria. E o que eu percebi, Marco, e aí talvez pela minha vocação, pela minha paixão por comunicação e por ensinar os líderes a se comunicarem, eu comecei a ir por esse caminho. Então, na própria Weber, nos últimos anos, eu já estava realizando diversos treinamentos. Eu fazia internamente e eu fazia externamente. Para os nossos clientes, eu cheguei a fazer em espanhol, inclusive cheguei a fazer em inglês, e isso me dava uma satisfação tão grande. Então, o que que eu fazia? Eu treinava desde CEOs, num momento mais individual, até outros grupos maiores, até grupos da área de vendas, cheguei a treinar profissionais de saúde dos nossos clientes, e era exatamente esse treinamento que eu ensinava os principais desafios da comunicação. Mas aí a gente está falando mais numa comunicação, não é em como falar com a imprensa. Era dentro de um treinamento em como falar com a imprensa, que a gente chama de media training, mas a minha parte era mais essa coisa de como que você se conecta com a audiência, como você presta atenção à sua linguagem não verbal, que é tão importante, como você constrói um bom discurso, como você presta atenção nos vícios de linguagem. Então, quais são os bons comunicadores que você pode se inspirar? Então, tinha muito vídeo, tinha muito exemplo, tem uma parte prática. Então, você imagina que lá nasceu a oportunidade de eu criar arte de falar há muitos anos, Marco. Uhum. Porque Agora, e o que que agora, desculpa interromper você, mas mesmo ocupando um cargo executivo, como é de presidente, CEO, vice-presidente, você conseguia conciliar com essa atividade de treinamento, que isso é uma coisa gostosa, contato com as pessoas, enfim, você conseguia se desconectar desse universo mais executivo, mais de mesa de escritório, e se projetar nessa atividade mais de contato interpessoal? Sim, e eu acredito que é por isso que se tornou tão natural para mim. E eu sou extremamente grata pela oportunidade de ter feito, de ter tido esses momentos. E sem querer falar sobre uma equipe, quer dizer, falando já, né? Porque a equipe é maravilhosa, Marcos. Se você não tem uma equipe que segura o dia a dia, as crises, tudo isso, eu não poderia ter esse espaço. Então eu já não estava mais no dia a dia da operação. Você sabe, a gente tem uma posição que ela passa muito mais pela gestão do negócio,
pelo crescimento, pela visão, pelo. E uma coisa que eu fazia que sempre também me deu muito prazer, o treinamento de pessoas, né? O treinamento de líderes. Porque eu era uma líder de líderes, quer dizer, líderes que lideravam. Então, é super importante você poder dedicar esse tempo às pessoas, à construção das pessoas. Mas o momento que eu estava com os clientes no treinamento era um momento muito rico, porque é um momento que você está perto. Uma coisa que na comunicação corporativa a gente sempre prezou, né, Marco, que é estar perto da alta direção dos nossos clientes, porque é ali que a gente tem as conversas muito mais qualificadas, você observa oportunidades, você está ali muito mais próximo da tomada de decisão. Então, eram momentos muito ricos, de muita troca, e foi isso acabou me levando naturalmente ao caminho que eu estou hoje, sabe? Hum. Foi uma progressão natural, que nasceu dentro do que eu já fazia na agência. Muito bem, estamos apresentando o Comunicação SA de hoje, que recebe a Alessandra Ritondaro, CEO e fundadora da Arte di Parlare. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação desse Comunicação SA de hoje. Até já. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe a Alessandra Ritondaro para falar sobre transição profissional, falar sobre comunicação corporativa e da sua recém-criada Arte de Parlare, uma agência, segundo ela, criada para transformar líderes em comunicadores de verdade. Alessandra, voltando, fixando um pouco na questão de transição profissional, ao longo da sua carreira, que iniciou em 1990, ainda muito jovem, você experimentou os dois lados do balcão, se é que a gente pode dizer dessa forma. Passou pela Scania, você já falou disso também aqui, a Scania, passou pela Avon, que são duas marcas empresariais bastante importantes, e em seguida foi para o outro lado do balcão, para a Publicom, da Luciana Gurgel e do Aldo De Luca, até a fusão com a S2 do Zé Schiavone e o Ronaldo Souza, que num movimento posterior aí de fusões e aquisições acabou culminando com o Weber Chadwick, onde você foi diretora, presidente e mais recentemente CEO do coletivo. Essa mudança de lado, de balcão, né, nesse ambiente de comunicação, deixando o campo das empresas e indo para o mundo das agências, foi, de certa forma, também uma transição profissional? Sem dúvida, foi uma transição profissional e muito importante. Até porque foram anos entre Scania e Avon, e eu sempre adorei o ambiente de fábrica, indústria. Hum. É mágico, é muito gostoso, Marco. Eu fazia as visitas à fábrica, então quando olha que curioso, quando eu estava na Avon, eu recebi a visita da Gisele Lorenzetti, que ela Olha. estava apresentando a LVBA. A Hum. gente estava fazendo uma concorrência de comunicação interna e a Gi, eu tinha conhecido quando eu fiz estágio no Conherp. Eu fui a primeira estagiária do Conherp, Marco, olha isso, em 1988. Na época, a minha professora de legislação e ética na FAAP era a presidente do Conherp, e aí eu lembro que eu tirei 10 na prova dela e ela falou: vem fazer estágio comigo. Cada coisa maluca. É. Enfim, conheci Gisele Lorenzetti no Conrep em 1988 e passam-se anos. Quer dizer, sempre acompanhei a Gi, a gente se encontrava, mas ela veio para apresentar. Eu convidei a LVBA para essa concorrência na Avon e a Gisele, 10 dias depois da concorrência, me ligou falando: olha, eu tenho um amigo que está na Publicom, eu sei que você está aí na Avon, mas sei lá, a gente nunca sabe qual é o seu momento e eles estão precisando de uma pessoa que, para mim, tem que ser você. Hum. E eu estava um pouco receosa, Marco, porque eu ia sair de um ambiente de empresa para ir para uma agência.
Você Mas a deixa Avon de estava passando por ser, uma mudança. você deixa de É ser uma cliente e escolha. passa a ser fornecedor, né? Exatamente. E a Avon estava passando por um momento muito especial naquela época, com mudança da presidente, que era uma pessoa que eu gostava muito. Então, foi um momento da transição dela que repercutiu muito em mim. E eu falei, quem sabe não está na hora de fazer essa mudança também. Eu estava cansada, Marco, eu estava passando por um momento mais difícil lá. E fui fazer assim, mas muito sem imaginar. Eu lembro que eu passei por diversas entrevistas na Publicom na época e era para atender. E foi curioso, porque na verdade, o que aconteceu? Eu saí da Avon, mas quando eu entrei na Publicom, eu fiquei praticamente interna no McDonald's. Foram 15 anos atendendo essa marca, Marco. Eu fui, inclusive, para dentro do McDonald's por um ano, fiquei lá para gerenciar uma crise na época. Olha, foi uma riqueza fantástica. Então, no fundo, eu nem senti muito, porque era como sair, mas continuar dentro de um outro cliente. Eu era muito ligada, eu era praticamente exclusiva. E depois, obviamente, eu fui vivendo todo esse mundo de agência. Depois de alguns anos de agência, Marco, eu dizia, eu não troco por nada. Eu não toco esse mundo de agência, eu não volto para cliente. Eu tive convites de clientes mesmo, eu tive oportunidades, mas eu nunca quis sair da agência. Então, nessa sua trajetória profissional, em especial no universo da agência, já que você tocou no tema, você não só assistiu, mas você vivenciou a internacionalização da comunicação, que foi com a chegada de alguns players globais que vieram para cá, não só para ensinar, mas também para aprender bastante coisa sobre as peculiaridades da nossa sociedade, da sociedade brasileira, enfim, da sociedade latina. Nesse sentido, eu queria saber. Como é que foram as transições de Publicom para S2 Publicom e de S2 Publicom para Weber Shandwick? Foi algo suave, tranquilo? Como foi essa transição? Eu fico tão feliz por ter vivido tudo isso, Marco, porque são momentos sempre muito ricos. Não foi uma transição fácil. Eu vinha, então, na época que a gente começou a conversar, eu sempre fui muito ligada, muito próxima ao Aldo e à Luciana, a quem sou eternamente grata, aprendi demais com os dois. Então, eu já estava na agência há uns 5 anos. Nesse momento, em 2008, eu não me lembro, eu acho que eu já estava como diretora da conta McDonald's. O Aldo me contou, e na época era muito confidencial, que ele estava começando uma conversa com a S2, que eu pouco conhecia, lógico que eu conhecia mas eu não conhecia muitas pessoas de lá. Então eu, desde o começo, eu participei ativamente da construção dessa fusão. E ela foi muito bem feita no sentido, Marco, de que eles, os 4 sócios, procuraram um profissional que pudesse ser o mentor deles nesse processo de fusão, da construção de culturas. Eram duas culturas diferentes que estavam se fundindo. Então foi difícil, não é fácil, mas eu acredito que o profissionalismo, a vontade e um olhar além daquilo também, Marco, porque a fusão já tinha um olhar para uma aquisição no futuro. A Publicom, desde que eu entrei, ela já era afiliada da Weber e da Golin, né? Então, eu já tinha muito contato com o mundo internacional também. Então não foi fácil, mas muita gente saiu nesse processo também. A gente viu muita movimentação acontecendo mas foi rico, porque eu acredito que o melhor das duas, na época cada agência tinha 40 funcionários, a gente virou 80, tal. O melhor das duas pôde se juntar ali e depois de alguns anos, lá em 2016, a gente foi aproveitando muito. O pessoal que não tinha muito contato com o mundo internacional acabou ganhando. De repente você abre o seu mundo, muita gente viajando para propostas, viajando para atender clientes. A gente começando a atender cada vez mais clientes internacionais. Foi uma riqueza para todo mundo que ficou e que estava disposto a viver esse novo momento. E quando a gente virou a chave para o Webershand e separou da Golin e tal, foi muito rico também. Então, é uma história que eu tenho muito orgulho de ter vivido. Eu tenho certeza que tudo que eu aprendi é o que me traz hoje até a arte de parlare. Agora, quando a gente fala de duas agências nacionais, Publicom e S2, a gente está falando de certa forma, apesar de uma já ter atendimento com empresas internacionais, tá, tem esse contato com a área internacional.
estamos falando de duas empresas que ainda congregam dos mesmos pontos de vista, de valores parecidos, estão dentro do mesmo país, falam a mesma língua, enfim, tem procedimentos bastante parecidos. Quando você vai para uma fusão que envolve uma marca global, o choque eu acredito que seja um pouco maior, as dificuldades sejam diferentes, são maiores ou são apenas diferentes? Marco, eu não posso dizer para você que eu vivi isso, porque talvez por eu ter vindo do mundo corporativo, de já ter estado em uma empresa, primeiro uma empresa sueca e depois 3 anos numa empresa americana, foi natural para mim. E desde o primeiro dia que eu entrei na Publicom, eu já tinha contato com o Weber e com o Interpublic. Então eu não senti esse choque, acredito que outras pessoas que não estavam acostumadas assim, e a gente sempre teve muita liberdade dentro do grupo Interpublic. A palavra do Brasil, a nossa opinião, a consultoria local, ela sempre foi muito valiosa. Senão também não faz sentido. É lógico que tem certas coisas que você vai entrar, né, que a gente brinca que é uma liberdade dentro de a expressão americana é freedom within a frame. Você tem uma liberdade dentro da moldura. Lógico que você tem padrões para seguir e tal, mas é tudo uma questão de como você vai balancear isso. Para mim, sempre foi uma coisa extremamente positiva. Sempre. Mas principalmente porque foi um grupo que respeitou e que deu espaço para essa liberdade. Ah, agora, Alessandra, há quem diga que você estava no auge da sua carreira, eu sou uma dessas pessoas, né? Quando pediu para sair. Essa decisão é uma decisão isolada e, no final das contas, o que aconteceu? Você se cansou do cotidiano do mundo corporativo, é isso? Pode abrir seu coração aqui. Eu me cansei, não do cotidiano do mundo corporativo, eu me cansei das funções da posição, eu me cansei de estar em São Paulo, Marco. Hum, Eu me cansei talvez de não olhar para aquilo que realmente o meu coração estava chamando. E aí, já que estamos abrindo o coração, eu tinha um chamado muito forte. E é muito difícil, às vezes a gente parece que não escuta a própria voz. Você está nesse mundo tão caótico, com tanta coisa acontecendo. Eu não saí triste, eu não saí de saco cheio, eu não saí nada disso, Marco. Eu saí porque realmente chegou o momento de. Primeiro, eu estou agora morando no interior de São Paulo, eu fiquei aqui na pandemia e eu percebi que isso fez um bem danado para minha. Nunca deixando de trabalhar, porque a gente continua trabalhando um bem danado para minha saúde mental, para minha saúde física, saúde espiritual. Eu gosto do interior, eu sou uma pessoa de um de um ritmo aqui que ele é mais, para mim, ele é mais saudável. Então, para mim, o estar em São Paulo, é óbvio que a gente tinha uma liberdade de 1 ou 2 dias por semana, mas como CEO de uma corporação, você tem que estar presente, é importante estar lá. hum, Então, eu tinha feito uma mudança muito grande na minha vida para estar, inclusive fisicamente, muito perto da agência, né, num novo espaço, um novo apartamento. Mas isso começou a pesar para mim, Marco, estar lá direto. Algumas funções da posição também, que quando você se torna CEO, claro que tem muitas outras coisas que você vai fazer, que parece que não, Marco, mas elas de certa forma vão te distanciando do que para mim era core no meu coração, que é a coisa exatamente da comunicação raiz. hum, Então, quando eu estava com a liderança, quando eu estava nesses grupos, quando eu fazia esses treinamentos, eu sentia que meu olho brilhava, que meu coração aquecia e que eu estava no meu melhor. E eu sou uma pessoa que eu acredito que a gente tem que fazer na vida, você tem que colocar energia naquilo que você faz melhor, sabe? Isso vem muito da minha crença. Eu hum, até li um livro sobre isso, recomendo, Pontos Fortes 2.0, que fala: para que você vai colocar energia naquilo que você tem que aprender? Legal aprender coisas novas, mas coloca energia, coloca a sua força, a sua fé naquilo que você faz muito bem. E eu tinha feedbacks muito positivos, desde a equipe até dos clientes. Eu falei, gente, será que não chegou o momento? Não. É lógico, eu vim em momentos de reflexões, viagem para a Índia, mentor, terapia. Eu falei, tá na hora. E hum, aí hum. foi muita coragem, Mara. Precisei de muita coragem para tomar essa decisão. Mas ela foi uma decisão pensada e uma decisão tranquila, né? No sentido de que eu estava segura que era o melhor, é o melhor que a Alessandra tem para entregar agora e quer saber para o mundo corporativo, porque eu não saio do mundo corporativo. Eu continuo no mundo corporativo. A arte de falar, ela tem foco nesse mundo corporativo, nessa liderança que está dentro das empresas. A comunicação é um dos fatores é uma das principais dificuldades que os líderes têm, Marco. A gente vai olhar em todos os, você fala, gestão de conflito, motivação de equipe, inspirar a equipe,
compartilhar a visão. Isso tudo está ligado com comunicação. Então Uhum. a gente precisa, o mundo precisa de líderes que consigam se comunicar com clareza, com empatia, com assertividade, com escuta ativa. E eu tenho certeza, eu tenho fé de que é isso que eu estou preparada para fazer. Estamos apresentando este Comunicação SA, que hoje recebe a Alessandra Ritondaro, CEO e fundadora da Arte di Parlare. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já. O planeta está mudando. O clima está mudando. E este é um fenômeno que atinge todos os continentes. 2025 será conhecido como o ano em que o mundo atingiu o limite pré-colapso ao ver sua temperatura ultrapassar 1,5 grau acima da média pré-industrial. Os cientistas consideram esta marca um ponto de inflexão fundamental para o planeta, além do qual as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos. 2025 também será conhecido como o ano em que o Brasil sediou a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Esta será a chance de governos e sociedade buscarem ações e respostas para reverter os catastróficos efeitos que a mudança no clima trará sobre a vida na Terra. Mas quais as propostas? Quais os desafios? Quais as ações serão colocadas sobre a mesa? A Mega Brasil vai atrás dessas respostas e você estará ao nosso lado nessa jornada. Aguarde! Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com a última parte deste Comunicação SA de hoje, que recebe a Alessandra Ritondaro, que aqui está para falar sobre transição profissional, sobre comunicação também, e agora vamos conversar um pouco sobre a recém-criada Arte di Parlare, uma agência que, segundo a Alessandra própria classifica, uma agência criada para transformar líderes em comunicadores de verdade. Alessandra, quando muita gente imaginava Alessandra Ritondaro em uma nova agência, se surpreenderam com a sua marca autoral, a Arte di Parlare, né? Na apresentação dessa sua marca, você, como eu já disse aqui, justifica como uma marca criada para transformar líderes em comunicadores de verdade. Na sua opinião, o dom da palavra, o dom da expressão, da autenticidade, é algo que ainda falta às lideranças? Marco, que interessante você trazer como dom da palavra, porque, bom, certamente, antes de eu contar uma outra história, certamente o que falta é a capacidade de conexão. Eu costumo dizer o seguinte: muitas pessoas falam, algumas se comunicam e poucas se conectam. Porque falar é muito mais do que a gente expressar palavras, né? Se comunicar é muito mais do que você. O próprio ato de comunicação em si, que é o colocar em comum, já é uma evolução da fala. Mas para você se realmente se conectar com a audiência, Marco, você precisa de muito mais do que isso. Você precisa entender o valor da autenticidade e hoje as pessoas têm muito medo de falar em público, e não é o medo de falar em público, é o medo de falhar em público. Então eu via líderes, e ao longo desses anos todos, que tinham conteúdo, Marco, não é que não tenham conteúdo, tinham grandes ideias, mas na hora de expor essas ideias, seja para uma pessoa às vezes, não é? Ou para um grupo pequeno, ou para um grande auditório, eles tinham muita dificuldade. As dificuldades, como elas começam? Elas começam no âmbito emocional. Tem até aquela máxima que a gente fala, o cérebro humano começa a funcionar na hora que a gente nasce e ele para 5 segundos antes de eu subir num palco. Então, quando eu falo, eu digo palco, não é aquele palco, tudo é palco, Marco. Na hora que o microfone e a atenção volta pra gente, é um palco. Então, você precisa ter autoconhecimento e preparação, Marco. As pessoas, em geral, não se preparam.
a gente não dedica tempo a se preparar. O Mário Sérgio Cortella, ele tem um vídeo que eu até uso nos treinamentos, que ele fala o seguinte, que quando as pessoas falam para ele, você tem o dom da palavra, ele se sente ofendido. Ele fala, como assim o dom da palavra? E os 3 mil livros que eu li para escrever 30, 60, e as milhares de palestras que eu assisto para poder aprender alguma coisa, e as horas de estudo, e o quanto eu treino para estar aqui antes de dar uma palestra. Então, tem coisas que a gente talvez não tenha consciência do quanto elas são importantes. Então, desde você observar os vícios de linguagem que você tem, porque a gente pode falar, mas isso não tem tanta importância. Tem, porque isso compromete o entendimento da mensagem. A questão da comunicação não verbal, Marco, ela é muito importante. Então, o que eu entendo que os líderes de hoje precisam é entender que é uma soma, é a comunicação verbal, é a comunicação não verbal, o nosso corpo fala. E é uma das coisas que mais chama atenção quando eu estou no treinamento, as pessoas falam, caramba, porque aí eu vou dando exemplos, fica uma coisa até um pouco teatral mesmo, porque a gente tem que mostrar como é. Eu trago, eu tô no momento ainda de muita criação, mas trabalhar comigo uma pessoa que é muito querida, que é um ator, foi ator da Globo há muito tempo, hoje ele está num caminho mais individual, para a gente fazer também essa preparação cênica. Trabalho com fonoaudiólogas, que muitas vezes também a gente precisa corrigir questões da fala, né? Então eu vou ensinando tudo isso. Todo mundo pode aprender, Marco. Tem pessoa, mesmo o mais introvertido, ele pode ter uma conexão. Não tem a ver com você ser ou não ser introvertido ou você ser tímido. É uma questão da gente se dedicar, é uma questão de você ter conhecimento e uma questão de colocar em prática. Mas uma das coisas que eu prego muito é, gente, vamos treinar, vamos ensaiar. Porque só vai sair bom, só vai ficar tranquilo. Quanto mais preparado você tiver, mais tranquilo você está perante uma plateia. E a tranquilidade é tudo, Marco. Precisa ter tranquilidade, isso é para você se sentir à vontade, para você ter autenticidade. O que que os líderes, o que que eu sinto, o que que eu vejo, inclusive? A questão de querer ser perfeito. Ah, mas e se eu errar, e se eu der um branco? Ninguém é perfeito. A gente tem que ser autêntico. A plateia não está esperando alguém perfeito. Você não conecta com quem é perfeito. Você conecta com quem é real, Marco. Então, as pessoas talvez careçam não do dom da palavra, mas de autenticidade, de verdade, de empatia, de escuta e de pausa. Agora, você fez a referência de todo mundo, eu vou pegar esse gancho seu aí, eu queria saber para qual liderança que você planeja se dirigir, ou planeja dirigir o seu trabalho, levando em consideração que lideranças são figuras presentes em diferentes estratos das organizações. E muito tem se falado, muito tem se valorizado a preparação dessas lideranças para que esse conjunto de coisas que formam as organizações funcione adequadamente, tenha produtividade, tenha criatividade, não tenha questões ligadas à saúde mental, ou questões que prejudiquem a saúde mental, enfim. Para qual liderança que você pretende trabalhar ou direcionar o seu trabalho? Marco, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, eu acabei fazendo esse trabalho dentro da agência muito voltado para a alta liderança da empresa. Hoje, o meu chamado como missão é mais olhar para a média gerência, para as pessoas que estão se tornando líderes. Sabe aquele profissional, não estou nem falando nada com relação à idade, tá? Mas pensa num profissional que ele está se preparando para assumir liderança, para assumir uma posição de liderar uma equipe. Hoje, eu tenho certeza que a gente olha muito mais para questões de comportamento, a gente começou a olhar mais para isso, porque acredito que a gente errou muitas vezes por promover uma pessoa a uma posição de liderança, porque a pessoa era tecnicamente muito boa naquilo que ela fazia. E isso não basta. A gente precisa olhar com muito carinho para esse pessoal que está na média gerência, que é um pessoal que é ali, são as pessoas que vão colocar, vão mobilizar, vão inspirar. E como estão começando com essa posição de liderança, talvez essa questão da comunicação não seja tão olhada, né? A gente ainda olha muito para, vamos ver gestão de tempo, vamos ver as questões técnicas, vamos ver como que você pode fazer para organizar melhor a sua rotina, o seu dia a dia, ferramentas de organização.
Mas como é que fica? São pessoas lidando com pessoas. Como é que fica a capacidade de você dar um feedback construtivo e assertivo? A capacidade de você gerir um conflito dentro da sua equipe? A capacidade de você mobilizar e inspirar as pessoas sendo claro, preciso, assertivo, empático. Então, é para esse público que eu vou olhar agora com muito carinho. E sinto assim uma missão mesmo dentro de mim, porque foi um público que eu olhei muito no, como líder, né? Eu estava olhando Uhum. muito para isso. É algo na direção de humanizar o ambiente de trabalho, deixando um pouco de lado, como você lembrou, a questão técnica, a questão de formação mais operacional, é isso? São as relações humanas que você acha que vão prevalecer no ambiente de trabalho? Certamente. Isso para mim sempre foi o tom da minha vida profissional toda, Marco. E talvez não à toa, porque há 20, olha, é curioso, né? 20 e poucos anos na minha vida, mas há 24 anos eu sou voluntária de uma organização que estuda o comportamento humano e a melhoria das relações humanas. Então, é por isso que e as coisas durante um tempo na minha vida, eu lembro que eu separava muito. Eu falava, Alessandra voluntária é uma, Alessandra executiva é outra. Não, é uma Alessandra só. E foi isso que fez com que eu tivesse, acredito, Marco, tanto sucesso nessa trajetória, trazendo essa questão. Eu nunca deixei de ser eu mesma, eu nunca deixei de acreditar que a gente pode humanizar, independentemente do cargo, da posição que a gente ocupa. E acredito que esse é o diferencial que eu trago também para a arte de parlare, que é toda a experiência no mundo corporativo, mas toda essa experiência que eu tenho com o comportamento humano. Então, tem uma base científica muito forte, obviamente, porque eu fiz cursos de NPL, eu fiz cursos de oratória, fiz cursos de gestão de conflito, de comunicação não violenta, curso de treinamento para treinadores, quer dizer, como você se torna uma treinadora. Eu fiz isso ao longo da minha vida toda e sempre tive essa trajetória porque eu acreditava nisso. E por ter vivido 30 anos, mais de 30 anos dentro do ambiente corporativo, eu consigo navegar muito bem entre esses dois mundos, que na verdade é um mundo só. Então, poder trazer toda essa experiência da humanização, da espiritualidade, do cuidado com o ser humano, da crença na força das relações para o ambiente corporativo, isso é importante. Eu tenho um amigo que é um grande, foi meu mentor muitos anos, é uma pessoa incrível que trabalha com CEOs e eu lembro, e ele fala assim: eu adoro um crachá. Ele brinca. Eu saí do mundo corporativo, mas não saí porque eu voltei, porque o mundo corporativo precisa de pessoas como a gente, ele me dizia. Então, se você sair, não saia. Pode sair de uma posição, mas nunca deixe essa missão de poder levar essa luz, poder levar essa visão para o mundo corporativo que carece tanto disso. Ao adotar essa postura ou encarar o seu trabalho com essa visão mais humanista para o mundo corporativo, não corre o risco de parecer algo meio piegas, não? Eu acredito que não, firmemente. Marco, olha, nós estamos em 2025. Em Hum, 2011, eu fiz o meu primeiro treinamento. hum, Na época, era Publicom. Não, era S2 Publicom já. hum. Eu fiz o meu primeiro treinamento na S2 Publicom em 2011 para um grupo de oficiais da Polícia Militar. Neste treinamento, eu falei sobre sentimento e emoção. Era um media training. E foi uma coisa muito especial, Marco, muito especial. Fez muita diferença para eles naquele momento, porque eu estava falando exatamente, trazendo a questão da diferença do sentimento e da emoção para a hora que você está se conectando com qualquer audiência. E ao longo, e por acreditar nisso, por acreditar como é importante isso, você tem que ter o tom, você tem que sentir. Sabe o que acontece, Marco? Que é outra carência de um bom comunicador, de um bom líder, é você sentir o ambiente. É você sentir as pessoas, porque a comunicação não é sobre a gente, é sobre o outro. Então não adianta a gente ter um roteiro pronto e querer falar. Às vezes você vai chegar com o seu roteiro pronto, você vai começar a falar e você vai sentir que não é o que as pessoas estão precisando ouvir. Você vai começar a ver as pessoas no celular, as pessoas se incomodando na cadeira. Você tem que sentir o público para você poder se conectar com as pessoas. Então eu sempre procurei trazer isso. Se eu sentia que tinha esse espaço e essa abertura, eu tocava nesse ponto um pouco muito mais humano. Eu fiz isso dentro de instituições financeiras, com grandes executivos. E no fundo, Marco, o que eu acredito é que as pessoas precisam disso, elas carecem disso.
E Uhum. talvez a gente, por medo, por acreditar que pode ser piegas, a gente não leve isso. Mas sabe o que acontece? Quando é verdadeiro dentro de você, e no meu caso, isso é muito verdadeiro dentro de mim, as pessoas sentem. Por quê? As nossas palavras, elas podem enganar, mas a nossa energia não mente. Então, se eu estou sendo sincera naquilo que eu acredito, eu sei que a pessoa vai sentir isso. Então, sempre que eu tive abertura, eu pude levar isso que é muito verdadeiro para mim, e o feedback que eu tinha das pessoas era muito rico também. Agora, Alessandra, você já tem estabelecido ou estabelecida, né, uma estratégia de atuação no mercado? Você vai buscar aí um voo solo, ou você vai procurar estabelecer relações com outras marcas? Eu me refiro a outras agências, aí posicionando-se como uma espécie de fornecedora do segmento. Qual o mercado que você está mirando? Marco, a minha vida toda até aqui, nesses últimos 35 anos, ela foi marcada por colaboração, né? Eu nunca voei solo. Até mesmo depois do sabático que eu voltei da Alemanha, eu depois procurei uma amiga e a gente começou a fazer algumas coisas. Então, hoje, o meu projeto não é voar solo, é estar conectada com outras pessoas. O primeiro trabalho que eu fiz, que eu te contei no dia 1º de abril, ele é fruto de uma conexão. Então, eu estou olhando, sim, para me juntar a outras pessoas que estão fazendo um trabalho que complementa ao meu. Então, pode ser pessoas de agência que estão oferecendo isso para o cliente e querem esse diferencial. Tem um outro mercado também que eu estou prospectando, que é o mercado aqui do interior. Então, como eu estou aqui, eu conheço pessoas que trabalham em grandes empresas e têm me pedido para poder fazer uma apresentação, para conhecer mais. Tem muita indústria, tem muita empresa aqui no interior de São Paulo, né? É uma área muito rica. Então, eu estou olhando para isso. E tem uma outra área também, assim, no fundo, as pessoas estão me procurando e tem uma oportunidade de mentoria, né? A mentoria, sim, é um negócio mais individual, e eu vou fazer isso para algumas pessoas que já me procuraram. Mas, respondendo a sua pergunta de uma forma, mais simples, eu pretendo fazer sempre com parcerias. Agora, como é que a gente chega até a Alessandra Ritondaro? Quem quiser, por exemplo, te contratar a arte de parlare, como que a gente chega até você? Quais são os caminhos? Hoje, a arte de falar, alguns canais ainda estão em construção, então o site está em construção, mas um meio mais fácil de me encontrar hoje são dois. Hum. No LinkedIn, no meu nome mesmo, a Alessandra Ritondaro. Ali tem, no LinkedIn tem o link para o Instagram. Então, o Instagram da Arte de Parlare é arte.deparlare. E ali no Instagram tem todos os meus contatos. Tem o celular, tem o e-mail. E hoje Você responde no LinkedIn, né? Porque tem gente que só tem o LinkedIn, eu não sei para quê, né? eu Mas respondo, eu respondo. E alguns dos contatos que eu já fiz, Marco, eles vieram de lá. Logo depois, inclusive, do post, quando eu anunciei, algumas pessoas já começaram a me procurar pelo LinkedIn. muito bem. Assim chegamos ao final do nosso Comunicação SA de hoje, que recebeu a Alessandra Ritondaro, CEO e fundadora da Arte di Parlare. Alessandra, ancora una volta, grazie per essere qui. Grazie mille per l'opportunità di essere qui. Obrigado a você, Obrigada, Marco, muito obrigada. obrigado a você também que esteve conosco, nos acompanhou em mais essa jornada. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.